online. Bom, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande novamente nós estarmos aqui. E hoje nós estamos já um pouquinho mais progredindo, já estamos um pouco mais inéditos aqui no nosso trabalho. Nós estamos aqui no endereço, eu, Danúbia e Luiz, né, aqui no centro, e o Flávio está nos conduzindo lá do escritório dele, né? Então, hoje nós temos aqui a possibilidade, nós estamos testando aqui nossas novas possibilidades, interagindo junto com vocês, pedindo primeiramente a Deus, a Jesus, que nos ampare a todos, que nos inspire no dia de hoje em nossos estudos. E isso vai nos possibilitar, inclusive, agora colocar amigos nossos na distância e falando também através do nosso canal, fazendo os estudos aqui conosco, fazendo palestras aqui conosco, à distância, inclusive, para segunda-feira próxima. Nós vamos ter aqui no nosso canal, falando com vocês através do Facebook e do YouTube, o Luiz Fernando, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas. É uma alegria isso, né? Então, daqui a pouco, a partir das próximas, nós vamos poder interagir com outras pessoas, estar junto aqui conosco e depois fazer participações simultâneas, né? Juntos, fazendo discussões, enfim. Estamos aí dando uns passos, graças a Deus, né? No nosso trabalho, junto com vocês. E no dia de hoje, nós trazemos o tema, a força poderosa do pensamento. Se vocês observarem, nós trazemos aqui num contínuo, né? Semana passada, nós vemos falando desde a ciência, vemos falando do cérebro, do ponto de Deus no cérebro, sobre a mediunidade, e hoje nós vamos falar sobre o pensamento, essa força poderosa, que, aliás, o pensamento é onde nós realmente vivemos. Nós vivemos no pensamento. E é importante a gente conhecer isso, porque nós vamos entender o quanto é que nós influenciamos e somos influenciados a todo momento. Indiscutivelmente, todos nós somos influenciadores e influenciados através do pensamento. Mas antes de nós começarmos, e tem tudo a ver também, né, com a nossa questão do pensamento hoje, na segunda-feira, a Soninha, ela fez uma colocação aqui, quando nós estávamos falando sobre mediunidade, e não tivemos tempo de responder. Então, em vez de responder lá no canal, eu trouxe aqui, né? Então, depois vocês também podem ir colocando, eu vou lembrando, colocando as suas observações, suas perguntas, e nós vamos interagindo, porque o Flávio está interagindo conosco, mesmo lá no escritório dele, tá bom? A Soninha colocou uma questão lá, se enxaqueca e zumbido no ouvido tem relação com a mediunidade. Tem duas questões aí, viu, Soninha? E a Silvia e a Soninha têm estado conosco sempre, né? Tem duas questões aí que nós precisamos analisar. Primeiro, existe uma questão que aí a gente poderia chamar de mediunidade, mas nós vamos falar porque tem tudo a ver conosco no dia de hoje, que é a frequência. Por exemplo, qual que é a frequência? Quando você está se movimentando, não vamos esquecer, lembra que nós falamos que nós somos espíritos num corpo físico e manifestamos nesse corpo físico através das frequências, né, eletromagnéticas do nosso cérebro. Então, nós temos frequências. Quando nós compartilhamos o mesmo espaço, principalmente isso acontece muito com médiums, tá? Por isso que a Soninha colocou, referente à mediunidade, ele também. O médium vai sentir isso muito mais fortemente. Quando ele compartilha o espaço com um desencarnado, que tem a compatibilidade fluídica com ele, então o médium percebe que ele está compartilhando esse mesmo espaço por causa de uma frequência que nós sentimos através do ouvido, tá? Então ele dá como uma espécie de zumbido, às vezes uma espécie de barulho que as pessoas chamam de cachoeira, parece uma cachoeira, e conforme essa presença seja mais frequente,
se estiver junto de nós com mais frequência, às vezes pode ser intermitente. Nós fizemos isso num só momento. Colocamos o nosso pé e dividimos um espaço temporário com alguém desencarnado, com a frequência semelhante à nossa, né? Compatibilidade fluídica conosco. E às vezes pode ser que a pessoa esteja por um período maior junto de nós. Então, isso pode ocorrer. Agora, esse é um ponto, só que isso ele não é permanente, ele é um tempo, então por isso que ele pode estar relacionado à mediunidade. Quando esse zumbido, ele permanece com uma frequência maior, né, e a Sônia colocou até a dor de cabeça, aí nós precisamos analisar outros contextos físicos, tá? Como, por exemplo, labirintite, a isquemia, né? Também a baixa audição começa a dar esses sintomas, quando a gente começa a perder a audição, tá? Então, nós precisamos ver, sempre analisar esses dois lados, e nós vamos perceber qual é o deles, qual que nós temos que tratar, tá bom? Bom, por que isso tem a ver conosco? Nós estamos falando de frequências, né? Desde 1930, nós queremos iniciar dessa forma, as ondas cerebrais, elas são estudadas, né, quando Hans Berger inventou o eletroencefalograma. E ele inventou com o objetivo de monitorar a variação elétrica na superfície do crânio humano. E essa invenção, então, permitiu que uma nova linha de pesquisa surgisse, que é a análise das ondas cerebrais, chamada de neurofeedbacks, né? Esses neurofeedbacks são a possibilidade de medir as ondas, como é que elas vêm, como é que elas transferem-se, né? E como elas se manifestam, tá? E cada uma dessas ondas foi correlacionada com estados da consciência humana, que a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco. E as oscilações observadas com o uso do eletroencefalograma refletem a atividade do córtex cerebral, que é uma das partes mais desenvolvidas do cérebro, por ser rico em neurônios. Lembra que nós falamos outro dia sobre os neurônios, né? Que são os condutores das energias elétricas do cérebro para o corpo e que está no córtex, né? Então, é ali mesmo, que é chamado os neurotransmissores, né? Também. Disse que sem o córtex cerebral não existiriam a razão, isso é ciência, viu, gente? Análise de ciência, as emoções e até a memória. Por isso, o córtex é responsável por todo o desenvolvimento criativo do cérebro e é como se fosse o processador, se ele fosse comparado a um computador. Então, nós poderíamos dizer que o córtex cerebral é aquele que guarda a memória, né? E seria aquele que faz o processamento, se nós compararmos ao processador de um computador, né? E aí, a partir disso, então, como assim foram correlacionadas com estados da consciência humana, então nós tivemos aí alguns tipos de ondas cerebrais, né? Definidas por quê? E lembrando sempre que, assim, o cérebro sozinho não gera ondas. O espírito que o habita é que gera ondas através do seu pensar. Então, por isso nós vamos falar do poder do pensamento. Então, eu, espírito, é que penso utilizando o meu mecanismo cerebral através desses neurônios que falam e emitem frequências magnéticas e que coordenam esse corpo e o mundo ao meu redor, tá? Então, o pensamento é que gera as ondas, né? Se a ciência estudar só a parte física, ela vai ficar como se fosse só o cérebro o dono ali de tudo isso, mas na verdade nós estudamos o espírito e o espírito que é o gerador de tudo. Tirou o espírito, a máquina para, ela não vai funcionar.
Então, essas ondas, olha que interessante isso, gente, nós vamos observar, né, isso pautado, né. A primeira são as ondas delta, e ela tem uma frequência de 1 a 3 Hz, isso foi medido, tá? E elas são usualmente associadas ao terceiro estágio profundo do sono, sem movimento rápido dos olhos. É interessante isso, né? Porque mesmo dormindo nós temos movimentação dos olhos, também conhecido como sono de onda lenta. Então, nesse momento, o pensamento do espírito, parcialmente fora do corpo, ou bem fora do corpo, mais longe do corpo, ele gera ondas mais lentas, tá? Depois, são as ondas teta, que vai de 3,5 a 8 Hz, que é a onda cerebral predominante durante o estado de meditação profunda. Aquele sono leve que você fica, você entra em meditação, né? Por isso que fala meditação acalma. Então, aquele estado de meditação profunda que você se desliga, lembra que nós falamos lá da questão, né? Aqui do ponto de Deus, né? No cérebro, aonde aquele se aquieta e tudo mais, né? Então, ali nós estamos em estado de quietude, então essas são as ondas teta. E é um estado anterior ao sono profundo, porém a gente está consciente, é aquele que a gente se desliga, né? Está consciente. Depois nós temos as ondas alfa, que vai de mais ou menos 8, tem umas variações, viu? De pesquisa para pesquisa, de edição para edição, tem umas pequenas variações, mas de maneira geral está dentro disso. As ondas alfa, ela vai de 8 mais ou menos a 13 Hz. E elas nos ajudam, olha, nós já estamos no estado de consciência, tá? Então, nós saímos lá daquele lá das ondas delta, já estamos aí nas imediações, nós já estamos já ativos, né? Posse do corpo físico, então elas nos ajudam a ser criativos nessa faixa de hertz, né? De ondas hertz. Ampliar o foco e enxergar o todo. A gente já consegue ter uma visão geral do todo que a gente observa aí. Temos a capacidade de focar já, sem se distrair e ouvir mais facilmente nossa própria voz interior, né? Então, esse aqui é muito interessante, né? Porque quando você está, assim, a gente está fazendo palestras públicas, né? Então, tem aqueles que estão na onda teta, né? Está lá meditando, então está desligado da gente. E tem aqueles que estão em onda delta mesmo, né? Já passou quase para o outro lado. Mas aquele que está prestando atenção, que consegue focar no assunto, ele está na onda alfa. Então, ele está com uma onda um pouquinho mais rápida, né? Depois, as ondas beta, que vai de 12 mais ou menos a 33 Hz, e elas são predominante do pensamento lógico e sequencial. Nesse aqui, nós conseguimos ter sequência no pensamento. Além de focar, a gente consegue produzir uma sequência maior, consegue ter aí um fluxo no nosso pensamento, um raciocínio maior, um raciocínio lógico, conseguimos refletir mais, conseguimos também pincelar muitas coisas, né? Conseguimos aprofundar nosso conhecimento, né? Nesse estado de onda beta. São as ondas mais propícias para absorver de forma mais produtiva o aprendizado no estudo. Então, aí, né, Silvia, os professores, né, que nos ouvem, nós temos que tentar buscar com que os educandos cheguem aqui na onda beta, né, que é nessa frequência de atenção. As ondas maiores são as ondas gama.
que vai de 25 a 100 Hz, mais ou menos, uns fala de 30 a 70 Hz, e quanto maior a frequência gama, mais rápido, olha aqui essa questão, viu gente, olha, mais rápido é possível lembrar-se de algo que foi esquecido e mais informações podem ser guardadas na memória de curto prazo. As ondas gama estão presentes o tempo todo na mente humana, mesmo quando estamos dormindo. Olha que coisa interessante. Então, o espírito, mesmo quando o corpo está dormindo, ele está num processo de guardar informações. Por isso que muitas vezes, né, nós acordamos e temos lembranças do nosso sono, dos sonhos, através do que nós chamamos de sonhos, né? Então, mesmo nesse momento, nós estamos aí em funcionamento, né? Estão presentes as ondas gama, tá? Bom, então nós vamos vendo dentro disso que o espírito, ele é o produtor de ondas magnéticas, que não é simplesmente algo que ele só pensa, mas como é que essas ondas se propagam, né? Como é que elas funcionam e elas se propagam? E é isso que a doutrina espírita, lá no capítulo 27 do Evangelho, quando os espíritos magistralmente vão quase fechar o Evangelho, nos trazem sobre a prece, no pedir obtereis, eles fazem considerações valiosíssimas a respeito do pensamento, ali naquelas entrelinhas que a gente precisa entender, né? E até ali nos disseram que não puderam nos falar tudo, enumerar todas as ações, né, do pensamento, porque não teriam nem condições para isso, nós não estávamos ainda amadurecidos para entender. Veja, a doutrina espírita, esses pensamentos, esses ensinamentos, foi em 1857, só em 1930 que nós fomos ter a invenção do equipamento que mede, né, o eletroencefalograma, né? Então, não tínhamos condições ainda, nem na ciência, para poder avaliar aquele aprendizado naquele momento. Então, por isso, o Espiritismo não disse muita coisa, os Espíritos não disseram muita coisa a respeito de muitos pontos, só deixando à medida que a ciência pudesse vir corroborar e trazendo para nós mais elucidações para a gente poder entender tudo isso, né? Então, ali no capítulo 27, os Espíritos nos falam assim, olha, que quando traz o assunto prece, é escrito, mas para entender a prece, é preciso compreender o modo de transmissão do pensamento. Olha, veja bem, né? Então, quando nós falamos, nós vemos em Espiritismo que nós oramos, nós pensamos, nós emitimos uma frequência que ela vai para o alto e essa frequência está de acordo com a nossa vontade pela ação do pensamento, então é algo muito mais profundo. Por isso nós trouxemos essa questão, né, do estudo das ondas cerebrais, conforme o pensamento aqui antes. Então, mas só que para a gente entender como é que funciona essa questão do pensamento, os espíritos, da transmissão do pensamento, os espíritos disseram assim, para entender isso, nós precisamos nos conceber, nos entender, ou aceitar-nos, mergulhados no fluido cósmico universal, ou chamado éter universal. Né? O que é isso exatamente, né? Esse fluido, ele ocupa todo o espaço, em toda parte, né? Tal como a gente se acha dentro da atmosfera da Terra. Então, nós não estamos mergulhados no oxigênio, enquanto, né, aqui, corpos, nós estamos mergulhados no oxigênio. E nós estamos também mergulhados, não é? Porque o oxigênio, ele é inerente à Terra, tá? Ele é inerente à Terra. Agora, o fluido cósmico universal é por isso mesmo, e o éter, o chamado éter universal, ele está em todo o universo. Então, para a gente entender essa questão do pensamento, né?
E a Simone está dizendo aqui, né, que dorme mesmo, né, em palestra. E a Simone, ela ri mesmo sobre isso. Bom, então, entendendo que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal que está em toda parte, então nós vamos ver o seguinte, né, que esse fluido, que os espíritos dizem, que é o veículo do nosso pensamento, é por onde nosso pensamento trafega. E a Silvia está dizendo assim, que é o desafio nosso, né? Esse é o nosso grande desafio, conseguir esses processos, talvez, não sei se é isso, né, Silvia? De concentração, de atenção, de aproveitamento, né? E, assim, até aproveitando essa questão aqui que a Simone e a Silvia está colocando, talvez, gente, a gente não tenha, talvez não aproveite melhor aquilo, que tudo que nos chega, por conta de interesses, né? Também tem isso. Então, por exemplo, aquilo que não é do meu interesse, nós anulamos, né? E aquilo que é de meu interesse, eu ativo, né? As minhas frequências cerebrais para assimilar aquilo. Então, bom, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, os espíritos dizem, como o ar é o veículo do som. Então, por exemplo, nosso som está chegando aí para vocês, está codificando, decodificando, então tudo isso está sendo feito, mas está caminhando através, né, das ondas do ar, está transmitindo através do ar, está chegando para vocês. Já o pensamento não trafega no ar, ele trafega no fluido cósmico, que é, na verdade, geral em todo o universo. É a mesma coisa que assim funciona, né? Porém, as vibrações do som, né, como eles disseram, são circunscritas, ou seja, são limitadas, vai até um certo ponto, não vai além disso. Agora, do fluido cósmico universal são infinitas. Então, quando nós lançamos um pensamento, ele não fica circunscrito à Terra, ele viaja para o universo. Então, hoje, talvez, esses mundos que estão se aproximando de nós mais proximamente, são atraídos pelos nossos pensamentos. Então, os pensamentos de qualquer mundo, de qualquer pessoa, em qualquer mundo, está chegando aqui para nós também. E talvez essa seja uma das formas que nós temos também intuições sobre o cosmos, sobre a vida em outros mundos, porque também chegam para nós aqui, né? Ou seja, as imagens chegam aqui para nós, né? Ou o pensamento ditoso. Então, os espíritos dizem que dirigido o pensamento para qualquer ser na Terra ou no espaço, para encarnado ou desencarnado, uma corrente se estabelece, transmitindo de um para outro o pensamento. E aí, uma coisa maravilhosa nisso, que está lá na Gênesis, na imagem do pensamento, o pensamento é uma imagem. Ninguém consegue pensar sem fazer uma imagem qualquer. Então, à medida, por exemplo, à medida que nós estamos falando aqui, tudo aquilo que nós estamos falando, que estamos gerando com o pensamento, nós estamos fazendo uma imagem. Então, por exemplo, eu não consigo pensar na Silvia sem trazer a imagem dela no meu pensamento. Então, imagina que quando nós emitimos um pensamento para alguém, nós fazemos uma imagem. Então, vamos imaginar se eu faço uma prece por alguém, idealizo, por exemplo, Jesus com a mão sobre a cabeça daquela pessoa. Eu estou lançando para ela, em frequências magnéticas, a imagem de Jesus. Essa imagem trafega no fluido cósmico universal, decodificada, chega lá para a Silvia recebe aquela imagem e na hora ela lembra de mim, porque a minha imagem foi junto também. Então ela vai sentir um bem-estar e vai lembrar de mim. Se todos os dias, então isso aqui é muito importante, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, como é que eu elimino um mal? Me fizeram um mal, me pensaram um mal, alguém ficou nervoso comigo, eu fiquei nervoso com alguém, eu quero pedir desculpas. Palavras não fazem efeito.
mas o pensamento faz. Por isso que nesse capítulo a prece foi tão enaltecida, foi tão iluminada pelos Espíritos. Por quê? Porque quando eu gero orar, significa algo superior, não é isso? Eu não vou orar xingando ninguém. Eu blasfemo, mas orar é outra coisa. Orar significa levantar o pensamento ao divino. Por isso, esse ênfase de Jesus à oração, que nós falamos outro dia, que as duas únicas coisas são a oração e a caridade. Enfim, quando nós emitimos um pensamento de alegria para outra pessoa, um pensamento harmônico, nós pensamos na outra pessoa com um sentimento bom, aquela imagem que nós estamos traduzindo, aquela frequência, chega para a outra pessoa e ela se sente bem. Então, isso é o efeito da oração que os Espíritos quiseram nos dizer. Então, nós geramos um pensamento em frequências boas, com imagens salutares boas, que chega, a hora que chega naquela pessoa, exerce sobre ela um bem-estar. Então a pessoa vai se acalmando, porque ela recebe aquelas ondas, né, para nós. E aí, o que acontece, né? Então, quando chega lá o destino, no receptor, que ela sente aquela imagem, ela vai lembrar de você, então tá sempre naquela questão que a pessoa, de repente, né, você começa a pensar na pessoa, ela te liga. Aí você diz assim, nossa, fulano, ela fala assim, eu tava pensando em você, né? Aí ela fala assim, não, o pensamento do outro que chegou primeiro, né? Vocês já viram assim, não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar numa multidão, de repente vocês começam a olhar uma pessoa que está ali na frente e começa a observá-la. E a hora que vocês observam, a pessoa dali a pouco olha para trás e te enxerga onde você está, olha direto para você. É porque aquelas ondas geradas pelo seu pensamento observando a pessoa trouxe atraída para você, né? A Neuza está perguntando assim, o pensamento, ela está dizendo, né? O pensamento se transmite no cosmos. Um dia se apaga ou não desaparece? Não, Neuza, é interessante isso, né? Muito boa a sua pergunta. Tal como tudo que nós fazemos hoje, toda ação, ela fica gravada nesse éter universal, tudo que a gente diz também. Tudo que se faz é gravado, não tem nada mesmo que não fique gravado nesse éter universal. Então, podemos dizer assim, né? Por isso nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, né? Por isso que ninguém tem culpa daquilo que nos acontece, né? Porque tudo tem um peso, veja bem, tem uma frequência, ela vai viajando pelo éter universal, vai viajando para o cosmos, e um dia volta. É uma coisa interessante, viu, gente? E aí, Neuza, uma coisa assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, as coisas não dão certo para mim. O que a gente está pensando? De repente a gente mata só no pensar 50% das nossas possibilidades. Quando você tem um projeto, um ideal, você joga no éter universal, aquele pensamento, aquela onda magnética, ela vai passando por um, por outro, vai passando nas mentes e vai cruzando. A frequência onde ela passar, que tiver ideais iguais, imagens semelhantes à minha, vai atraindo para mim. Então, é assim que se formam grupos de trabalho, como, por exemplo, nas casas espíritas. Olha, a pessoa iniciou um trabalho de sopa. De repente, ele está cheio de gente fazendo sopa, porque aqueles ideais que foram lançados vão atraindo os semelhantes dessa forma. É assim que nós atraímos os semelhantes para nós, tá? O Célio, né, que está no YouTube, está perguntando assim, qual a ligação entre nossos pensamentos que viajam e os sonhos e intuições? Muito bacana a sua pergunta, a sua colocação, viu, Célio? Eu fico pensando assim, que dentro essas correntes magnéticas, né, que vão e voltam, porque
vão e voltam, é cíclico, né? Vão atraindo para nós, vão também atraindo para nós, seja porque o sonho é o nosso espírito fora do corpo vivenciando, né? Então vai atraindo as pessoas para nós, para o encontro durante o sono. Por isso que a gente às vezes sonha com pessoas que a gente não conhece, mas conversa animadamente com aquelas pessoas, parece que a gente é amigo, né? E as intuições vão chegando, porque nós transmitimos uma frequência e encontramos alguém lá do outro lado, e essa pessoa tem o mesmo ideal, então nós começamos a trocar. Olha aqui, olha, o que os espíritos nos falaram aqui. Uma corrente se estabelece transmitindo de um para outro o pensamento. Então é assim que muitas intuições nos chegam, muitas informações nos chegam, e nós então acatamos como se fosse nossa. Ah, puxa, tive uma ideia, nem sempre foi uma ideia, mas um pensamento que nos chegou de algum ponto, tá? Da mesma forma, e por isso que a importância da gente pensar boas coisas, né? Mas o problema nosso é que nós vivemos no pensamento e achamos que tudo isso é uma coraça, que ninguém vê, que ninguém ouve, que não tem efeito nenhum. E a gente não sabe, não tem ideia, como Jesus disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem, nós estamos nessa mesma situação hoje. Então a gente fica pensando desordenado, pensa mal do outro. É assim, gente, eu tô nesse meio aí também, tá? A gente pensa mal, solta aquelas coisas ruins no pensamento, solta coisas boas também, lógico. Mas a gente tá treinando, né? Como a Silvia falou, que é um desafio. Treinar, pensar coisas boas do outro, desejar coisas boas, mas vocês já observaram que às vezes a gente chega perto, a pessoa chega perto de você, ela tá te falando uma coisa, mas você faz assim, ó, não é isso que é exatamente que a pessoa tá pensando. Parece que você tá decodificando outra coisa. Você olha e fala assim, essa pessoa tá mentindo. O que ela tá fazendo naquele momento? Ela tá falando algo e pensando outro que está emitindo frequências. E você tá captando as frequências do pensamento. Então a gente diz assim, fulano está mentindo, ele não tá contando a verdade, né? Ou às vezes você vai conversar com alguém, você na verdade está pensando uma outra coisa dela, você quer falar do que não está pensando, e a pessoa fica assim olhando para você preventivamente, ela já chega armada com você, porque seu pensamento chegou antes. Então, uma coisa que a gente fazia muito às vezes, e a gente mesmo vai falhando, então assim, quando você quer falar com alguém, primeiro esmiuça muito qual que é a intenção do que você quer falar. Aonde está realmente o que você vai falar está de acordo com o seu pensamento, com o que você realmente acha, porque o outro vai perceber. E aí, como gera frequência, é químico. Então, o que acontece? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar, né, com certeza todos vocês já tiveram, às vezes de palestras, ou de um curso, ou de um seminário, uma reunião, ou a pessoa reunião com o chefe, né, no serviço, que ele começa a falar, primeiro a gente fica assim para trás, né, cruza o braço e fica para trás. E a gente fica esperando. Se não tiver problema nenhum, aquela energia que gerar a frequência for boa, a gente desarma e aí a gente vai para frente e fica ouvindo. Quando a gente está em cursos e tudo mais, se a coisa tá chata, que a gente não quer, que a gente vai para trás e fica, né? Cruza o braço e fica. Significa que quimicamente nós reagimos às frequências ou fechamos o nosso entendimento para aquilo, né? Ou seja, trafegamos em outras ondas, né? Então, se essa vibração que sai do nosso pensamento for boa, né? A pessoa vai sentir bem-estar, ou nós também vamos sentir bem-estar. Se a vibração for deprimente, nós vamos sentir mal-estar, incômodo, porque aquela vibração ela vem gerada pelo pensamento deprimente, né? E Jesus não disse, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus simbolizou, isso não podia dizer, né, que há 2000 anos, em 1857, Kardec não pôde traduzir tudo que os espíritos disseram, imagina 2000 anos, Jesus, para nós, né? Então ele disse assim, que criança se alimenta com leite e mel, né? E a gente foi alimentado com leite e mel ao longo dos séculos aí.
Então, a energia da corrente tem a proporção, né, do pensamento e da vontade, da força que se coloque nela, né? Então, por isso que às vezes nós falamos assim, nós vamos fazer uma oração. Outro dia eu ouvi uma coisa muito bonita, né? Que os hospitais, eles têm mais vibrações da fé do que as igrejas ou os templos religiosos. Por quê? Porque ali existe uma força da vontade real, uma força do querer. Então, o pensamento movimenta isso, né? Então, o mecanismo da prece ao pensamento, ali os espíritos colocaram, que chamamos muitas vezes de fé e fervor. Então, essa força que nós colocamos do querer real, né? Porque às vezes, gente, a gente deseja, mas não quer realmente. Então, o pensamento está de um jeito e aquilo que a gente fala está de outro. Nós repetimos isso, e às vezes para nós mesmos, né? Nós queremos, mas não queremos. Muitas vezes no popular a gente diz isso, né? Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente ardentemente, uma coisa é querer e querer agora também, tá? Eu jogo no universo e espero aquilo amadurecer, ele retorna para mim. Mas vai retornar de que forma, né? Ele vai retornar se aquilo for realmente bom, se aquilo que eu realmente quero, se é um ideal realmente, né? Às vezes eu digo assim, um dia eu vou fazer isso. Às vezes, sempre nos projetos, né, que a gente vai realizando aqui na Casa Espírita, eu digo assim para o pessoal, um dia eu vou realizar isso, não sei quando, mas eu vou. E jogo no universo, eu não fico falando que é para amanhã, porque se eu esperar que é para amanhã, eu vou me desiludir, aí eu vou descansar, senão não deu certo, pronto. Então, mas tudo aquilo que a gente joga no universo, ele tem seus pesos, né? Então, se eu jogar uma coisa ruim, com certeza eu vou atrair as coisas ruins para mim, tá? Se eu jogar coisas boas, ele vai vir do mesmo jeito. Então, o segredo é jogar coisas boas, né? A Simone, né, tá no Face, eu acho que transmito coisas alegres, né, das pessoas. Sempre que alguém fala que lembrou ou estava pensando em mim, fala coisa boa, né? Lembrei de você que já comecei a rir e me sentir bem. Que bom, né, Simone? A Simone é isso mesmo, viu, gente? Ela tem uma alegria e um bom ânimo, assim, uma simplicidade maravilhosa, né, Simone? Então, assim, passar coisas boas para as pessoas é isso mesmo, né? E ela tem isso com ela, esse otimismo. Bom, então, os espíritos falam uma coisa maravilhosa, gente, porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho fé, então aquilo que eu peço parece que não é ouvido. Eles falam uma coisa maravilhosa, que os espíritos exercem sobre o pensamento dos homens uma ação magnética também. Olha que coisa interessante. Os espíritos exercem sobre o pensamento dos homens uma ação magnética quando a força deles é insuficiente no pensamento em oração. Quando a pessoa busca algo, ou os espíritos suprem aquela ação magnética, melhorando a frequência dela, ou agem em seu próprio nome, ou ainda lhe dando momentaneamente uma força excepcional. Por isso que a gente diz assim, nossa, parece que aquele dia eu orei, eu senti até o céu perto de mim, senti vibrações diferentes, luminosidade que normalmente a gente não sente. É que naquele momento nós fomos supridos na nossa ação magnética, né? Nessas frequências, jogando elas para cima. Então, aquele dia nós sentimos em êxtase, porque realmente nós fomos supridos pelos espíritos. Mas quando eles fazem isso? De qualquer jeito, sempre. Quando o que a gente pede é justo, tá? De receber o que eles chamam de graça, né? Ou seja, aquele pedido, aquela concessão.
ou que ela pode ser proveitosa, né? Se ela puder, se ela for proveitosa, e lá no início deste capítulo, do capítulo 28, né? Os Espíritos falam sobre isso, sobre o que é justo e bom, o que é digno. Então, de repente, eu faço um pedido lá, eu gostaria que Deus castigasse aquela pessoa que me ofendeu. Isso não é justo, nem bom, nem digno. Logicamente que os espíritos não vão atender. O que vai ficar é ribombando a minha imagem mental, retornando para mim coisas ruins. Mas, se eu faço uma oração pedindo para aquela pessoa que está enferma, para que as coisas dê certo para mim, dentro daquilo que seja bom para os outros e para mim, se for justo e bom, então nós também vamos ser amparados. Então os nossos pensamentos serão animados de energias mais rápidas, maiores, enfim, que vai nos colocar em contato com aquilo que é o do nosso desejo. Bom, então, terminamos por aqui com as nossas considerações. O capítulo 27, né, do Evangelho tem mais considerações a respeito. Também a Gênese, vocês vão encontrar lá no capítulo dos fluidos, também sobre a imagem do pensamento, sobre tudo isso que nós trouxemos da forma mais reduzida que a gente conseguiu para vocês. E desejamos em Deus que vocês tenham todos uma excelente semana. Obrigado pela participação, obrigado pela presença de vocês, obrigado ao Flávio pelo esforço, pela Danúbia, pelo Luiz, que aqui está conosco. Então, segunda-feira, nós vamos ter a alegria de fazer nossos estudos aqui. O Luiz Fernando, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que nos dá muita honra e alegria de estar conosco. Então, um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.